Aleluias. Irmãos, nós temos um grupo de pessoas hoje trabalhando ali naquele encontro. Eu não sei exatamente a quantidade de irmãos que foram para trabalhar e para passar no encontro, mas eu sei que foi bastante. Então nós estamos respirando muito essa questão de encontro com Deus. Quem ainda não foi no encontro com Deus? Não foi. Todos foram já? Encontro com Deus. Quem nunca foi, se você já foi de outra igreja, não tem problema. Se você já foi no encontro de uma outra igreja, não tem problema. Agora você nunca foi, nunca. Então todos já foram. Ah, mocinha aqui, legal. Glória a Deus. Então a gente está numa semana que nós respiramos muitos essa questão de encontro com Deus, mas de fato, irmãos, o que é o encontro com Deus? O que significa isso? Na Bíblia a gente tem alguns personagens que eu quero trazer um resumo de cada um deles. E no final a gente vai entender o que significa ter um encontro com Deus. Se eu pedir para levantar a mão, os restantes todos vão levantar a mão que já passaram por o encontro. Já tiveram lá. Mas eu queria que você agora entendesse o que é um encontro com Deus de verdade. Se é apenas aqueles 2 dias e meio, né? Sexta, sábado e domingo na chácara. Ou se é algo para a vida toda. Será que ter um encontro com Deus é só uma vez e basta? Ou será que é algo que nós temos que constantemente, todos os dias, constantemente falar para o Senhor, eu preciso ter um encontro com o Senhor? Eu quero falar de alguns personagens aqui que tiveram um encontro com Deus e nós vamos entrar numa linha muito preciosa. Abre a sua Bíblia lá em Mateus 25. Quem não tem Bíblia, cola do irmão que está do lado. Nós vamos lá em Mateus 25, no versículo 31. Antes da gente ler, irmãos, eu queria falar para você que em algum momento da sua vida você vai se encontrar com o Senhor, de qualquer jeito. Talvez você que nunca passou pelo encontro, talvez que você já passou pelo encontro, mas talvez ainda não tenha entendido, não tenha tido essa revelação. Mas eu queria falar para você que em alguma situação da sua vida, em alguma hora da sua vida, nós iremos ter um encontro com Deus. Pode ser aqui, nesse tempo nosso, ou no grande dia, no juízo final. Então, de alguma forma, nós vamos ter esse encontro com Deus. Mas tem um encontro com Deus que vai mudar a nossa vida, que vai restaurar, que vai transformar, que vai mudar os nossos pensamentos. E tem um encontro que vai ser o encontro final, que vai ser aquele que vai, a Bíblia diz que é o julgamento final, onde nós estaremos diante do Senhor, e ali será decidido qual é o destino. Então em Mateus 25, 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então aí já está dizendo para nós que quando o Filho do Homem, ou seja, Jesus vier da sua glória,
Ele vai reunir todas as nações, ou seja, todos. Não tem, nesse momento que ele vai reunir todos, não tem separação. Depois que ele estiver reunido todos, que todos estiverem à frente dele, e aí sim haverá uma separação. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Quando a Bíblia fala de ovelhas, está falando daqueles que são convertidos no Senhor. Amém? Aqueles que seguem, né, que entendem, que reconhecem Jesus. Esses são suas ovelhas. Aqueles que, de alguma forma, não aceitaram, não reconheceram, não entenderam talvez, esses serão colocados à esquerda. Então, irmãos, de alguma maneira, nós teremos esse encontro. Amém? Mas eu não quero ministrar sobre esse final. Porque se eu fosse ministrar esse final, eu estaria fazendo uma pergunta agora. Nós estamos preparados para esse final? Não é isso que eu quero falar nessa noite. O que eu quero falar é o momento que nós estamos vivendo hoje. O momento que nós temos precioso na nossa vida, que é hoje. Porque nós podemos ter um encontro com o Senhor aqui, amém? E o Senhor fala na palavra dele que nós podemos viver o melhor dessa terra ainda aqui. Lá em Isaías 1,19 diz que se nós estivermos dispostos a obedecer, comeremos o melhor frutos dessa terra. Então, há algo para nós aqui ainda, nessa terra, há algo para nós ainda reservado. Não para o juízo final, não para os fins das coisas, mas para agora. O Senhor está dizendo que nós podemos viver o melhor dessa terra. Mas às vezes não é a nossa realidade. Então eu queria trazer aqui algumas pessoas, alguns personagens que eu encontrei, que de alguma forma tiveram um encontro com Deus, e eu queria que ao tempo que nós formos falando, você possa identificar talvez alguma coisa na sua vida. Amém? Primeiro que eu queria falar, vamos lá em Marcos 16. Se você for rápido de Bíblia, está um pouquinho à frente. Se você tem a sua Bíblia digital, é só clicar alguns cliques. O primeiro personagem que eu quero trazer é uma mulher. Marcos 16, 9. Diz assim, todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Olha o finalzinho, de quem havia expulsado 7 demônios. Nós temos uma mulher aqui, que ela vivia de alguma forma presa, amém? Porque a Bíblia fala que nesse encontro que ela teve com Jesus, a primeira coisa que Jesus fez na vida dela foi expulsar esses demônios que existiam na vida dela. E quando nós entendemos essa questão dos demônios existirem, nós entendemos que essa pessoa vivia uma vida presa. Uma vida onde ela não tinha liberdade para fazer as suas escolhas. Porque quando nós conhecemos a verdade, nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Por quê? Porque aquilo não vai nos condenar, aquilo não vai nos trazer peso, aquilo não vai nos trazer uma condenação, uma acusação. Mas quando você é livre em Jesus, a Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, nós possamos decidir o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Mas quando você vive na influência de demônios, como era o caso dessa mulher,
Ela não poderia mais escolher. Por quê? Porque ela era levada a fazer aquilo que ela estava dominada. Porque quando nós somos presos, nós não temos liberdade. A prisão não dá liberdade. Você tem que fazer aquilo que você está sendo influenciado. Então, essa mulher, provavelmente ela não vivia uma vida onde ela podia decidir para onde ela iria, o que ela iria fazer, como ela iria fazer. Mas ela vivia uma vida perturbada. E talvez, em alguma situação das nossas vidas, nós passamos por isso. Eu me lembro que quando eu me converti, foi o último minuto da minha vida, foi o último segundo. Na verdade foi o último segundo, porque eu estava decidido a fazer algo que iria acabar com a minha vida, né? Eu iria dar fim na minha situação, já tinha decidido, e o que eu iria fazer era simplesmente acabar com a minha vida para viver, que talvez ia ser melhor. Existia algo que me prendia, existia algo que me dominava, e eu não podia escolher se eu queria viver aquilo ou não. Eu vivia até um ponto em que eu olhei e falei, meu, não tem mais jeito, não tem mais saída. Irmão, pensa numa pessoa que não gostava de crente. Eu não gostava. Eu não gostava porque os irmãos, né, das igrejas, minha irmã se converteu primeiro, depois foi a minha mãe, e por último foi eu. Meu pai ainda está desviado, mas eu creio em nome de Jesus que ele vai voltar em breve. E porque o Senhor fala que Ele é fiel e justo para terminar a obra que Ele começou. Então eu creio que meu pai vai voltar, vai se restaurar. E no meu caso, eu estava decidido a acabar com a minha vida. Só que, irmãos, quando o Senhor ele tem um propósito, não adianta. Não adianta. Eu tentei me matar 3 vezes. 3 vezes, irmão. Depois, quem quiser, eu conto o testemunho completo. Mas, irmão, você tentar se matar 3 vezes e não conseguir, tomar chumbinho, não deu certo. Tomar remédios, vários remédios, não funcionou. E a última tentativa foi jogar minha moto, eu tenho uma moto, né? Jogar minha moto na frente de um carro. Irmãos, isso foi o último segundo da minha vida, porque quando eu fiz isso, eu lembro claramente, muito nitidamente, que eu estava decidido, eu fechei o olho e fui. Eu vi o carro vindo na minha direção e fui. E quem anda de moto aqui sabe que quando você está doido da cabeça, você vai no último dela mesmo, não quer nem saber. Irmãos, quando cheguei próximo do carro, só deu tempo de ver um flash branco e eu estava do outro lado sentado. Não sei o que aconteceu, eu sei que eu estava sentado, não bati a moto, não caí, eu simplesmente estava sentado ali no chão. Falei, nossa, nem para morrer eu sirvo. Nem para morrer eu sirvo, porque já tentei tantas coisas, a última tentativa não deu. E aí, irmãos, naquele dia, eu entendi que eu precisava fazer algo diferente. Foi aí que eu cheguei até o casarão sozinho. Fui até o casarão lá do Vila Vitória sozinho, sentei no último banco lá, fiquei lá. Ouvi uma ministração de um pastor. Não lembro qual era o pastor que estava pregando. Eu sei que eu fui impactado só de entrar naquele lugar. E dali não saí mais. E hoje eu estou firme para a glória de Deus. Irmãos, então quando nós somos presos a uma situação, nós não temos escolha. Mas o Senhor, Ele tem a última palavra, Ele tem a última decisão. E a Bíblia diz que o diabo ele veio senão para roubar, matar e destruir. Ele já tinha roubado os meus sonhos, ele já tinha roubado, matado todas as minhas esperanças. Mas a única coisa que ele não conseguiu foi destruir a minha vida, porque o Senhor me resgatou antes. Amém? Mas essa é a situação, essa é a função
do nosso inimigo é essa, é roubar os sonhos, a alegria, a sua esperança de viver. Mas essa mulher, ela teve um encontro com Deus. Ela teve um encontro com Jesus. E esse encontro mudou a vida dela. Tanto mudou a vida dela que ela foi a primeira mulher. Ela foi a primeira pessoa, não só a mulher, mas a primeira pessoa a chegar lá onde Jesus tinha sido deixado depois que foi crucificado. Ela foi a primeira a chegar naquele lugar. Veja, a transformação que ela teve, o impacto que ela teve, quando ela teve aquele encontro com Jesus ali, ela queria estar com Ele. Mesmo se Ele estivesse morto dentro daquele lugar, ela desejava estar com Ele. Mas, para a alegria dela e nossa alegria, Ele não estava mais morto, já havia sido ressuscitado. E hoje, irmãos, nós vemos tantas coisas acontecendo nesse mundo, e às vezes nós pensamos, será que tem jeito para isso? Tantas coisas que você vê na internet, tantas coisas que você vê na mídia, e você pensa, será que tem jeito? Esses dias a gente está vendo aí uns vídeos muito triste, né? E eu não vou entrar nesse detalhe, mas expondo uma criança junto com um adulto e achando que é normal. E aí você fica pensando, será que tem jeito? Será que tem jeito? A Bíblia diz, não se conformeis com esse mundo, mas transformai-os com a renovação da vossa mente. Há esperança, irmãos. Há esperança ainda. Vocês vão entender no final por que eu estou dizendo que há esperança. Outro que teve um encontro com Deus, ele é conhecido como Gadareno. Ele está lá em Marcos 5. Se você não quiser abrir, quiser só anotar. Em Marcos 5, eu vou ler para vocês, do 1 ao 15. Aleluia, Deus. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerasenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha as suas moradas nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. Veja, irmãos, como esse homem, ele vivia preso, perturbado. Olha onde ele vivia, sepulcros. Sepulcros não fala de lugar escuro, lugar de morte, lugar onde não tem vida, lugar onde não há esperança. E a Bíblia diz que ninguém conseguia domar ele, ninguém conseguia prender ele de tanta força que ele tinha, porque para quebrar as algemas, quebrar as cadeias, você tem que ser muito forte. E lá no 6 diz assim, vendo pois de longe a Jesus, correu e adorou. E aí no 7 continua, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia, sai desse homem espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe, Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, rogando-lhe, pois, os demônios, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E eles lhe permitiu, saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos,
e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam e os anunciavam na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. E olha o 15. Chegando-se Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sendo vestido e em perfeito juízo, e temeram. Olha isso, irmãos. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, que ela consegue ter esse encontro, olha a transformação, olha a mudança. O Senhor simplesmente livrou essa pessoa de toda essa perturbação que ele vivia. Tudo aquilo que ele viveu por tanto tempo, preso naquele lugar, onde só existia morte, onde só existia escuridão. Talvez você que está aqui hoje, nessa noite, você que já é convertido, talvez a sua história não é que nem a minha. Talvez pode ser pior ou não. Mas olha para você agora. Você que não é convertido, talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Olha para a sua vida. Faz uma reflexão. Quais são os caminhos que você tem andado, ou da onde que o Senhor te tirou? Quando você teve um encontro com Ele. Esse homem talvez ele não tinha esperança. Talvez esse homem, quando ele tinha o seu momento são ali, ele pensava: será que um dia eu vou sair desse lugar? Porque, irmãos, quando você está com alguma dificuldade, algum problema, algo que está te afligindo de fato, irmãos, tem um momento que você está lúcido e você pensa: será que vai ter alguma chance? Será que tem alguma forma de eu sair disso tudo? Será que eu vou conseguir passar? Será que as coisas vão melhorar para mim? Ou será que eu nasci para viver essa vida? Viver essa vida ruim, miserável, essas dificuldades, esses problemas, e chegar ao fim, morrer e pronto, acabou. Será que há algo para mim nesse mundo? Porque, irmãos, eu pensava isso. Nos meus momentos em casa ali, sozinho, eu pensava: poxa, será que só eu não tenho sorte? Pensava assim: será que só eu que não tenho alguma chance para dar certo? Talvez esse homem pensava dessa forma. Talvez você já pensou dessa forma, ou ainda pensa. O terceiro personagem, esse todos nós conhecemos. Está em Lucas 19. Você pode anotar também se quiser, ou se você quiser abrir lá. Todos aqui conhecem a história de Zaqueu, amém? Lá em Lucas 19:1, diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era rico. Veja só, chefe e rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém,
eu lhe restituo quadriplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha a transformação desse homem, irmãos. Eu pergunto para vocês, Zaqueu era um homem rico. Agora diz para mim, se hoje você ganhasse o maior prêmio da Mega Sena, não sei quantos milhões são, pense rapidamente. Se você ganhasse hoje 200 milhões, resolveria a sua vida? Amém? Não precisa ter medo de responder não, tá? 200 milhões resolveria a sua vida. Você compraria tudo que você sonha, você faria tudo que você sonha, viajaria, né? O pessoal aqui ia para Disney, amém? Eu estou falando, você. Não é? Disney, né? Alguns aqui, irmãos, iam fazer uma coleção de carros. As irmãs iam comprar a loja inteira de sapato, não só os sapatos, mas a loja toda, não é? Irmãos, eu pergunto para vocês, se você é rico, se a pessoa é rica, falta alguma coisa para ela? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele é rico. Ele tem tudo. Se ele precisar comprar alguma coisa, ele vai lá e compra. Mas irmãos, alguma coisa faltava. Alguma coisa faltava para esse jovem. E quando ele teve um encontro com Deus, irmãos, a Bíblia fala que Zaqueu, ele era chefe, né? Ele diz aqui, ó, que ele era chefe dos publicanos, então ele cobrava impostos. E ele fazia algumas maracutaias lá para eles enriquecer. E então ele era muito conhecido ali, justamente por causa dessa situação, porque ele era muito rico, mas de forma errada. E quando ele teve esse encontro com Jesus, quando ele viu Jesus, olha o que diz no 8. Ele diz assim: Zaqueu, porém, levantando-se diante do Senhor, ele disse assim, ó: dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadriplicado. Irmãos, a Bíblia não fala se Jesus falou para ele fazer isso. A Bíblia não fala que Jesus chegou para ele e falou: agora você vai ter que devolver tudo, você vai ter que restituir tudo. Ele se colocou de pé, ele simplesmente viu a necessidade daquela mudança, de que tudo que ele estava fazendo era errado. Ele se levantou e falou para o Senhor: eu vou restituir, eu vou fazer isso. Olha a mudança, olha a mudança. A Bíblia diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, quando Zaqueu se converte ali, que ele tem aquele encontro diante do Senhor, ele tem o seu coração mudado, ele tem o seu coração transformado, e ele diz que vai restituir, ele diz que vai restaurar aqueles que ele de alguma forma tirou ilicitamente. Mas por que Jesus diz isso? Não acumulei tesouros na terra. Porque de alguma forma, irmãos, isso vai acabar. Hoje nós corremos tanto, nós vamos para todos os lados. É trabalho, é coisas para fazer. Nós precisamos trabalhar sim, nós precisamos correr, nós precisamos, né, nós que somos casados, nós temos que dar o sustento à nossa família. Nós temos que vestir, nós temos que comer, nós temos que calçar. Tudo isso é lícito.
Mas a Bíblia diz: não acumule tesouros na terra. Não fique fissurado por isso. Não fique fechado nisso. Há outras coisas mais importantes. Acumular tesouros nos céus. Acumular tesouros nos céus não fala de Deus, fala de buscar as coisas de Deus, fala de estarmos conectados ao Senhor, de buscar aquilo que está no coração de Deus. Você viu aqui o pastor Almir, né, no jornal ali, ele falando que aquele que é nascido da carne, ele deseja as coisas da carne. Né, aquilo que ele falou, quando nós somos da carne, nós queremos tudo que se reflete a esse mundo. Mas quando você é nascido do Espírito, você deseja as coisas de Deus, você deseja as coisas do céu. Como eu disse, Zaqueu ele era um cobrador de impostos. Mas o amor de Jesus transformou a vida dele. E ele compreendeu que a vida não constituía naquilo que ele era, naquilo que ele conquistou, de uma forma honesta ou não. Mas o amor de Deus ia muito mais além. Muito mais além. E olha só, no 9, Jesus diz assim: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. O encontro que nós temos com Jesus, ele transforma a nossa vida de alguma forma. Ele restaura a nossa vida de alguma forma. E ele traz salvação para nossas vidas. O quarto personagem que eu quero falar esse é um dos personagens que eu mais admiro em questão de encontro com Deus. Lá em Atos 9, Atos 9, de 1 a 22. Irmãos, é importante a gente ler, porque eu poderia estar falando de tantas coisas. Eu não sou um dos melhores ministrantes, pregadores, mas eu falo daquilo que é verdade na minha vida, aquilo que nem eu falei, eu sou apaixonado. E esse homem que nós vamos ler aqui, conhecido como Saulo, mais para frente ele tem o nome dele trocado para Paulo, todos conhecem como Paulo. Em Atos diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse algum do caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. Veja só, Saulo era um perseguidor. Saulo era uma pessoa que não gostava de crente. Ele não gostava de aqueles que se intitulavam cristão. Eles perseguiam. Porque para ele, Saulo sendo um judeu, para ele, a religião que ele seguia era certa. A religião que ele defendia estava correta. Então aquele que chegasse diante dele e falasse de outra coisa, que não fosse aquilo que ele achava certo, falasse de Jesus, de transformação, que ele era o Messias e tal, ele perseguia. Perseguia, prendia e matava. E Saulo, ele conseguiu ter uma autorização dos mais poderosos ali, para que ele fizesse isso. Então, aonde ele passasse, se ele encontrasse alguém, ele tinha liberdade e autorização para poder prender e até mesmo matar. E Saulo estava disposto a matar ou morrer por aquilo que ele acreditava. Ele era um homem fiel à sua crença. Ele era fiel.
Mas ele estava cego, cego espiritualmente. E aí, no 3, diz assim: mas seguindo ele viagem e aproximando-se dele de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Irmãos, lembra que eu falei que quando eu ia bater a moto, passou um negócio branco perto de mim? Deus é bom. Veja só. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. No 10, vamos no 9, até o 9 por enquanto. Esse encontro que Saulo teve com Jesus fez com que ele ficasse cego por 3 dias. Mas por que ele teve que ficar cego? Porque ele precisava se desligar do propósito que ele tinha. Qual que era o propósito dele? Achar um cristão e matar, prender. Então ele precisava ficar cego porque ele precisava focar em outra coisa. E Jesus ali deixou ele 3 dias para que ele focasse em outra coisa. E vocês vão ver que no versículo 11, lá no finalzinho, está dizendo assim, ó, vamos ler inteiro, né? Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois é que ele está orando. Veja só, o Senhor deu essa ordem para um dos seus profetas chamado Ananias, para que ele fosse até essa rua e lá encontrasse Saulo, que ele estava orando. Veja só, esse encontro que ele teve com Jesus fez ele mudar o estilo de vida dele, porque a Bíblia não fala em momento nenhum que Saulo orava ao Senhor para ir lá e falar: Senhor, me mostra onde que está um daqueles lá que eu quero matar. Não, ele não fazia isso. Mas quando o Senhor cegou ele, o que ele fez? Ele foi, se prostrou, começou a orar. E o Senhor mandou ali esse profeta chamado Ananias. E diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Isso está na continuidade, tá? Mas é interessante, irmãos, que quando Saulo estava orando, o Senhor deu essa visão para ele. Ele viu que Ananias lhe colocava a mão sobre ele e ele recuperava as vistas. E lá no 15, diz assim, porque Ananias não queria ir. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Irmão, todo encontro ele tem um propósito. Todo encontro que nós temos com o Senhor, ele tem um propósito. Não é apenas o propósito da salvação. Não é apenas o propósito de restaurar a sua vida. Não é apenas o propósito de tirar você da onde você estava e te colocar à direita dele. Existe um propósito maior. Veja aqui o que o Senhor fala de Saulo, um perseguidor. Este é para mim um vaso escolhido.
Irmãos, 4 personagens que tiveram um encontro com o Senhor. 4 personagens que tiveram as suas vidas transformadas. E se você continuar lendo Atos, e você vai começar a entender a história de Paulo, que aí ele tem o seu nome trocado. E você começa a ver a história, aquilo que ele fez, o propósito que ele assumiu depois daquilo ali. Porque ele de perseguidor, ele começou a ser um seguidor do Senhor, depois que ele teve esse encontro. E o que isso tem em comum com os outros? O que tem de comum com Maria? O que tem de comum com o Gadareno? O que tem de comum com Zaqueu? Todos que tiveram esse encontro, eles não conseguiram mais ficar distante do Senhor. Eles não conseguiram mais ficar um dia sequer longe da presença do Senhor. E agora eu começo a ministrar. Eu perguntei aqui, irmãos, quantos ainda não foram ao encontro? Mas agora eu quero perguntar, quantos aqui nunca tiveram um encontro com Deus ainda? Eu não vou fazer um apelo. Eu não vou falar para você vir aqui na frente, nada disso. Mas se você analisar a sua vida hoje, o que você tem vivido, de fato, reflete um encontro com o Senhor. Maria, quando teve um encontro com o Senhor, ela foi àquele lugar onde havia sido colocado o corpo de Jesus, porque ela queria estar perto. Ela queria estar perto dele. O gadareno, depois de ser liberto, olha que interessante. Lá em Marcos ainda, não precisa voltar, eu vou ler para vocês. Depois que ele foi liberto, lá em Marcos 5, 18 e 20, está dizendo assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. O desejo de estar perto do Senhor, irmão, o desejo de estar próximo. Mas aqui o Senhor falou: não, a sua missão agora é ir lá, falar para a sua família o que foi feito. Zaqueu recebeu a salvação. Paulo agora começou a ser um seguidor, começou a pregar, começou a levar a palavra de Deus aonde precisava. E nós, irmãos, agora eu quero trazer para nós. Ter um encontro com o Senhor, irmãos, muda a nossa vida. Mas nós precisamos ter esse encontro todos os dias. Nós precisamos ter esse encontro todos os dias. Você tem que vir para essa igreja. Você tem que sair da sua casa, você tem que ir para a célula, você tem que vir com o desejo no seu coração de ter um encontro com o Senhor novamente, porque se o seu coração não queima por isso, se o seu coração não arde por isso, irmãos, é porque está faltando. Que nem eu falei, irmãos, eu amo falar de Jesus porque, irmãos, aonde eu estaria hoje? Irmãos, aonde eu estaria hoje? Será que aquele carro teria me pego? Será que eu teria uma segunda chance? Irmãos, sabe qual que era o meu problema? Relacionamento.
meu problema era relacionamento. E hoje, irmãos, hoje eu posso dar o testemunho de que eu estava buscando algo que eu achava que era certo, que era naquele sentido de que eu precisava ficar com aquela pessoa, e eu achava que era certo, mas eu estava preso àquilo. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor, quando eu estive diante do Senhor, Ele me libertou. E hoje, irmãos, eu posso falar para vocês, a minha filha está lá em cima, está na classinha. Eu não pude ir para esse encontro devido ao trabalho, mas a minha esposa foi. Vida restaurada, irmãos. Mas isso tem alcançado alguém? Isso tem alcançado alguém? Eu tenho feito algo a mais? Porque se esse encontro transformou a minha vida, assim como transformou a vida desses personagens, e eles voltaram para contar, eles levaram essa palavra adiante. Eu tenho feito isso, irmãos. Nós temos feito isso. O encontro que nós temos com Deus, Ele muda, Ele restaura, Ele faz a transformação. Mas, irmãos, isso é tão bom, isso é tão maravilhoso, que isso não pode ficar só para mim. Isso não pode ficar só para você. Sabe aquele primeiro amor, de quando nos convertemos, quando encontramos o Senhor? Talvez isso hoje não é mais da mesma forma. Olhe para você, como eu tenho olhado para mim. Quando nos convertemos, nós queremos pregar para qualquer pessoa que passa na rua. Você olha para o espelho e prega para você mesmo. Fala para você mesmo de Deus. Mas com o tempo isso esfria. Sabe aquele seu amigo, seu vizinho, aquela pessoa que você encontra no trem, no banco, na fila do pão. Sabe, irmãos, eu tinha um amigo, e toda vez que eu via ele, eu não estou dizendo que eu sou melhor não, tá, irmãos? Mas toda vez que eu via ele, eu falava para ele: irmão, meu querido, você precisa voltar, cara, você precisa voltar para Deus. Você precisa ter sua vida de novo. Ele falava: não, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. E toda vez que a gente se encontrava, eu falava para ele. Mas eu não tive o privilégio de ver ele voltando. Porque infelizmente, ele veio a falecer. Mas eu creio que o pouco que eu pude falar para ele ali, eu creio que o coração dele foi mudado. Talvez ele não voltou para a igreja, mas eu creio que hoje ele está com o Senhor. Será que esquecemos do que Deus fez por nós? De onde Ele nos tirou? Talvez de um sepulcro, de um lugar escuro, ou de um leito de morte. Eu não quero trazer emoção para você, eu não quero trazer um sentimento, eu quero trazer para vocês uma reflexão daquilo que Deus já fez na sua vida, ou que Deus ainda não fez, mas Ele é capaz de fazer. Eu não estou te chamando, talvez você nunca teve um encontro com Deus, talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu não estou chamando isso para você virar um crente, para você vir fazer parte, não. Eu estou te apresentando aquilo que foi apresentado para mim, que mudou a minha vida. Eu queria que você começasse a pensar agora. Eu não quero levar você a pensar que você deve alguma coisa para Deus. De maneira nenhuma. Porque de fato nós não devemos nada. E mesmo que nós fizéssemos alguma coisa, nós não seríamos capazes de pagar aquilo que Deus fez para nós. Então nós não temos essa capacidade. Mas nós temos algo que agrada ao Senhor, que é o nosso coração. Deus fala na palavra dele: filho meu, dá-me o teu coração. Deus não tá preocupado com as coisas que você faz. Ele está preocupado com o seu coração. Seu coração tem ardido
Seu coração tem queimado por Deus? Quando você vem, que você entra, que você ouve o louvor, como nós fizemos hoje, talvez não com a banda completa, não com a banda inteira, mas só um teclado, uma voz. Mas será que você está conectado a isso? Ah, não tem a banda inteira, então eu não vou louvar. Fica muito feio. Ah, fica muito vazio. Não vou, não quero. Ou você é daquele que quando começa a ministrar um louvor do carro da pamonha lá, você já começa a cantar na sua casa também e fala, nossa Deus, esse louvor é nossa. E começa a adorar o Senhor. O que aconteceu com o primeiro amor? Nos acostumamos a vir para a igreja todos os dias, nos acostumamos a ir para a célula. Sabe, irmãos, esse amor que te alcançou, por que não tem alcançado outras vidas? Por que não tem alcançado outras vidas? Será que eles não merecem? Será que nós não conseguimos transmitir para eles aquilo que é transmitido para nós? Ou será que a gente pensa assim, nossa, eu não tenho capacidade, tem gente muito melhor do que eu para fazer isso? Irmãos, quando algo é bom para você, você compartilha, não é? Nós vivemos hoje num mundo de compartilhar. Nós vivemos onde a tecnologia tem dominado esse mundo. As redes sociais têm dominado a nossa vida. Tudo que nós fazemos hoje, nós dependemos disso. Eu trabalho para a empresa Vivo, e eu entro na casa de pessoas todos os dias, né, durante o meu trabalho, e eu vejo cada testemunhos. São testemunhos assim, eu chego na porta, a pessoa já olha para mim e fala, nossa, finalmente, não aguento mais ficar sem internet, finalmente você veio para arrumar. Já estou 3 dias sem internet, já estou ficando louco. Já estou ficando doido porque eu não posso ficar sem internet. Então nós temos vivido esse ambiente. E aí você entra ali nas redes sociais, aí você vê uma pessoa posta lá, põe uma frase de Deus lá, ou uma foto, e aí coloca assim, se você compartilhar, você é de Deus, se você não compartilhar, você é do diabo. Né? Eu já vi várias assim, várias. Aí você passa um pouquinho, aí tem uma criança doente, uma pessoa deficiente, tal. Se você compartilhar, você é de Deus. Está escrito lá. Se você não compartilhar, você é do diabo. Que forma é essa, irmãos, de mostrar o amor de Deus, forçando as pessoas a fazerem uma escolha? Se você compartilha, se você clica. Agora, irmãos, a forma correta de compartilhar aquilo que você tem é levando esse amor de Deus àquela pessoa que está necessitada. Ah, mas eu não sei falar. Não importa. Se precisar, use palavras. O seu testemunho, a sua vida, a sua alegria, o brilho do seu olho. Irmão, se o seu olho não brilha quando você fala de Deus, quando você fala de Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que fala de 2 homens que eles estão no caminho conversando. E aí chega um terceiro homem, eles estão falando de Deus ali, e estão caminhando, e estão indo, e daqui a pouco aquele terceiro homem sai de cena, e eles falam assim, nossa, era Jesus que estava com nós? Eles estavam tão alegres de compartilhar aquilo que estava acontecendo na vida deles, eles estavam tão felizes, que eles nem perceberam que aquele que estava do lado deles era o próprio Deus. Sabe, irmãos, eu lembro que a gente se reunia, né, os jovens, principalmente, né, que nós éramos da sede, dos jovens da sede,
A gente se reunia com um violãozinho, ninguém sabia tocar. Cada um tocava de um jeito. Mas, irmãos, não importava as notas, importava é que todos estavam felizes em compartilhar aquilo que Deus estava fazendo. Todos estavam contentes em compartilhar aquilo que Deus era. E hoje, como nós temos sido, nós temos uma célula, você tem o seu líder, e às vezes o seu líder fala, vamos fazer um evento, vamos trazer pessoas, vamos abrir uma casa de paz, vamos ver se a gente consegue trazer as pessoas para um culto evangelístico, o dia do amigo. Eu não sei qual é o seu sentimento quando você ouve isso. Mas hoje à noite, eu creio que Deus quer nos curar disso. Eu sei que nós estamos esperando o ônibus do encontro. Eu sei que alguns vieram aqui para esse momento. Talvez essa palavra não seja uma palavra tão emocionante, tão festiva, mas é uma palavra que vai nos trazer cura, vai nos trazer restauração. Como eu disse no início, a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quem tem dominado a sua vida é a sua carne, é o seu espírito. Qual dos dois? Aquilo que você tem mais alimentado na sua vida, isso vai ser maior. Em Gálatas 5 diz assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e isso nos dá força e nos dá direção. Eu sei que o ônibus ainda não chegou, mas agora eu queria ter um momento onde Deus pudesse ministrar o seu coração. Eu queria que você abaixasse sua cabeça por um instante. Se pudesse apagar essas luzes um pouco, por gentileza. Analise a você o seu coração.